Boa noite, estamos aqui com o Eduardo, com a Mayara e com o Darley, nosso convidado especial, dono da loja de produtos naturais. Iremos iniciar nossa entrevista com ele. Darley, aqui na nossa região, todos conhecem você, todos já sabem que você está no mercado há mais de 40 anos, mas a gente queria saber um pouco mais sobre o senhor. Conte-nos mais sobre você. Bom, eu nasci em 1949, bem maduro, bem idade, para não dizer idoso. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, onde luz elétrica, geladeira, televisão, isso era coisa que não existia naquela época, naquele local. Então eu nasci em Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul. E fui para o colégio como industriário naquela época, hoje é bolsista. E ali eu fiquei durante 5 anos. Depois eu vim para São Paulo para o antigo IAE. E ali eu fiz a contabilidade e até o 3º ano de pedagogia. Aí vi que a vida de professor para mim não era o que eu queria, apesar de gostar muito. Lecionei por algum tempo e é algo que me fascina, mas não foi por esta área que eu segui. Então eu vim para cá exatamente em 1969. Darley, conte-nos um pouco mais sobre o seu empreendimento, sobre o que se trata a sua loja. O meu comércio é produtos naturais. Eu comecei em setembro de 1973, quando o Capão Redondo não tinha nada. Naquela época, Capão Redondo, falando em produtos naturais, eu costumo dizer assim, você está doido, louco, porque não era difundido, não era hoje conhecido como nós conhecemos, e que até a mídia ajuda, naquela época todo mundo era contra. Então o senhor diria que o senhor foi pioneiro, então, no lançamento de lojas de produtos naturais? No aqui? Capão Redondo, Capão sim. Redondo? E a loja foi a primeira. Darley, há quantos anos o senhor está no ramo e hoje quantos colaboradores o senhor possui trabalhando para o senhor? Eu estou nesse ramo há 40 anos, vai fazer 41 este ano. E eu tenho 6 funcionários. Darley, você fez algum plano de negócio, algum planejamento na época? Naquela época, planejamento era quase palavra fora do vocabulário. No meu caso, porque eu não tinha nada de economia, não tinha nada de reserva. Eu comecei com a cara e a coragem, só. De onde que surgiu essa... Mas não aconselho ninguém a começar assim. Mas para o senhor deu certo. Depois de muitas dificuldades, graças a Deus, eu consegui sobreviver. Eu diria assim, planejamento assim específico, levado a sério, até hoje eu não tenho. É porque a minha empresa é mais uma empresa, como eu diria assim, familiar. Ela não tem assim aquela característica de outras empresas que é tudo preto no branco. É um estilo de vida. E se eu acabar com esse estilo de vida, eu acabo com a minha empresa. Se eu agora quiser mudar tudo isso que eu já construí durante 40 anos, a minha empresa acaba. Como que o senhor foi recebido no mercado em que atua? E quais fatores negativos e positivos que o senhor enfrentou na época que abriu essa empresa? Bom, positivo praticamente nenhum. Porque para mim foi um idealismo, tá? Porque naquela época só tinha uma fábrica de produtos naturais, que era a New Life, que era muito limitada mesmo. Então ela tinha poucos produtos, mas dali começou então para você ter uma ideia, para mim vender grãos, eu tinha que eu mesmo embalar, porque não tinha firma que embalasse. Então, tinha que embalar essas mercadorias todas que você vê embalada, de farináceos, de grãos. Surgiu uma firma naquela época, que era de Sumaré, ou de Hortolândia, não sei, que começou a embalar já. Fora disso, não existia nada no mercado desse tipo. Então, começou dali
Ali começou a se expandir o comércio de naturais. Como que o senhor captou recursos? Através de que meios o senhor conseguiu recursos para abrir a loja, para começar o negócio? Eu comecei a comprar fiado. É? É. Comecei a comprar produto fiado para pagar depois. Ótimo. Então eu comecei do zero mesmo. Sem nada no Sem caixa? nada, sem nada, sem nada. Só Então o senhor pagava com a própria com venda a própria do produto que o senhor venda da comprava? mercadoria. Ótimo. Interessante. Então eu comecei do nada mesmo. E nos primeiros anos eu padeci horrivelmente. Na época era só o senhor? Só. Que vendia, embalava. A princípio tinha um menino que trabalhava comigo. Mas não era nem, podia dizer, funcionário, porque ele trabalhava só meio período. Ele me ajudava. Ajudava, né? O senhor possui outras lojas ou sócios? Não. Nunca. E que experiências você teve antes de abrir seu próprio negócio? A única experiência que eu tive de trabalho foi vendedor autônomo. Nunca fui empregado. Nunca tive uma carteira assinada. O senhor vendia o quê? Eu já vendia produtos naturais, Já? de porta em Então, porta. saindo da faculdade, né? Não, curso de pedagogia. durante toda a faculdade eu vendi isso para me manter. Ah, legal. Então o senhor já pagava Já suas pagava- despesas Já pagava com minhas a venda despesas porta em porta. Com a venda porta a porta. Eu estudei todo o segundo grau só fazendo isso. Quantos anos o senhor tinha quando abriu seu próprio negócio? Quantos anos? Quando eu completei 20 anos. 20. E com quantos anos o senhor abriu a empresa, a loja mesmo, a loja física? 23. 23. Foi rápido, né? É. Como que o senhor foi recebido no mercado em que atua? Quais os fatores negativos e positivos que o senhor enfrentou na época? Bom, a base daquela época era mel. Parece que era o único produto natural que a turma, né, começou. Então tudo era a base de mel. Não tinha muita variedade. Era tudo na base do mel. E eu comecei por aí. Né? Mas a dificuldade maior era exatamente a financeira. Eu não tinha capital para giro. E ainda nos primeiros 6 meses eu tomei um prejuízo, porque eu não tinha capital, mas eu fui buscar clientes. E eu vendi para uns aí que me deram uma rasteira bem grande. Chegou naquela época, eu vendi no valor de 2 Fuscas e meio, 0, e não recebi. Então, aí a minha situação ficou bem difícil. Porque chegou até uma hora que os meus fornecedores disseram, um deles, o meu maior fornecedor, falou, eu não posso te vender mais fiado. Porque a dívida, em vez de abaixar, estava aumentando. Porque eu tinha que pagar a conta anterior e comprar mais fiado. Mas aí foi a pior fase financeira da minha vida. Foi os 2 primeiros anos. Mas dessa forma, teve algum período, nesse período, de estabilização da empresa? O senhor teve diversas situações positivas, obviamente, mas tem alguma que o senhor lembra agora? Fala assim, nossa, valeu a pena abrir esse negócio. Eu digo que, apesar da incredulidade das pessoas, dos meus próprios amigos, que diziam assim, eu não sei como é que você sobrevive nessa portinha que você está. Então eu digo que a maior realização minha foi quando eu consegui comprar minha própria loja. E eu saí de uma loja pequenininha, é meu. Então eu saí de um lugar alugado, pequeno, para um lugar bem maior, próprio. Essa foi a minha maior realização naqueles primeiros anos de comércio. Nós sabemos que todo investimento leva algum tempo para ter um retorno financeiro. Gostaríamos de saber quanto tempo levou para alcançar um fluxo de caixa positivo.
Bom, se não fosse o prejuízo que eu tomei, devido à minha inexperiência, eu vendi para pessoas que eu não devia ter vendido fiado. Porque naquela época tudo era difícil. Se eu falar o que eu vou falar para vocês, vocês vão se espantar. Para compensar um cheque levava 20 dias. É muito tempo para um cheque. Dependendo da época, até mais. Se você vendesse para alguns lugares do Brasil, você demorava um mês para receber o seu cheque de volta. Foi exatamente por isso que eu vendi toda essa mercadoria. O cheque não venceu, ele levou de novo, dizendo que já tinha coberto o cheque. Então hoje é muito fácil, você vai ali, ó, passa o cartãozinho, já sabe se tem, se não tem, digita lá no computador o CPF da pessoa, o CNPJ, você sabe tudo da pessoa. Naquela época, 40 anos atrás, você não tinha informação nenhuma. Tinha que ser na base da confiança. Então foi por isso que eu fiz assim, que eu perdi tanto dinheiro assim. Mas o lucro, se não fosse o prejuízo que eu tive, nos 6 primeiros meses eu já estava tendo lucro. Já dava para suprir todas as necessidades e ter um lucro. Mas por isso eu levei 2 anos até pagar toda a dívida. Quer dizer, então os 3 primeiros anos eu trabalhei só para pagar o prejuízo que eu tive. O que te motivou a ser um empreendedor? A vontade de vencer. Eu só tinha vontade, nada mais. A tomada de decisões da sua empresa está toda centralizada em você ou você divide com alguém? Hoje o meu filho, Seu filho te ajuda? a gente já trabalha mais ou menos, porque eu não penso ficar aqui muito tempo mais. Você quer se aposentar? Não aposentar não, diminuir. Sabendo que a sua empresa é uma empresa familiar, qual é o tipo de relacionamento que o senhor mantém com as pessoas da sua família que trabalham com você aqui na loja? Eu e o meu filho sabemos distinguir o que é família e o que é negócio. Tanto é que ele aqui não me chama de pai. Ele não me chama de pai. Mas assim a gente tem bom relacionamento. Você sabe disso. A gente não discute, a gente não briga, a gente não tem discordância, sim. Mas quando tem discordância a gente senta, conversa e nada de briga. Porque se começar a brigar, a coisa não... Agora, temos pontos de vista diferentes? Muitos. Mas a gente sabe harmonizar. E aproveitando já que você falou pontos de vista diferentes, isso o senhor acha positivo ou negativo? Tem alguém que pensa diferente? Às vezes é positivo e às vezes é negativo. Que sentido? Tem algum... Porque, por exemplo, eu já tenho 40 anos de vivência. Ele não tem. Então, algumas coisas que ele tem uma visão até mais assim, arrojada, mais mirabolante, eu já fico na retaguarda. Até aqui a gente pode ir, até aqui a gente não deve ir. Mas eu sei que às vezes isso até atrapalha, mas às vezes pode ser positivo também. Darley, algum momento você pensou em desistir nessa sua trajetória? Já. Nos primeiros anos eu pensava muito em desistir, porque eu não via como saldar as dívidas que eu tinha acumulado. Chegou uma hora que eu até dizia assim, vou sumir do mapa, porque não tem parente nenhum aqui, eu sou sozinho em São Paulo, e se eu sumir daqui ninguém mais me acha. Depois de 40 anos de trajetória, você está satisfeito com o seu negócio? Eu já estou. Em sua opinião, qual o lado negativo e positivo de ser empreendedor? O negativo é, por exemplo, em aposentadoria. Por exemplo, a sua aposentadoria vai ser sempre desse tamanho. Porque por mais que você contribua, você não pode contribuir por mais de 10 salários mínimos. É o máximo. Mas você só consegue 3, 4, 5, é o máximo que você consegue de aposentadoria.
como profissional liberal. Principalmente no meu caso, eu nunca tive uma carteira assinada. Então, minha aposentadoria para pagar o plano de saúde. E olha lá. Os pontos, esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo é, por exemplo, assim, você é escravo do seu próprio negócio. Se você não estiver aqui direto, as coisas não funcionam como você gostaria que funcionasse. Então, você não tem 30 dias de férias, você não tem... Onde você vai, a sua cabeça está aqui. Né? Você não consegue se desligar. Então, esse é um ponto negativo. O ponto positivo é que você tem um pouco mais de liberdade. Você faz aquilo que você acha que deve fazer. Você não tem que dar satisfação daquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, se um dia você disser assim, não vou, você não vai. Eu não quero. Mas, e você pode construir e pode progredir se essa for a sua vontade. Há 20 anos atrás o senhor não sabia que chegaria onde está, mas sabendo onde chegou, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, faria tudo de novo? Olha, a gente sempre fala o seguinte, com a experiência que eu tenho hoje, eu começaria totalmente diferente. Mas se eu voltasse às mesmas circunstâncias que eu estava há 40 anos, eu começaria tudo igual. Porque valeu a pena? Valeu. E o que você teria feito de diferente? E Marilis, se eu fosse fazer hoje, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Né? Começaria, se eu tivesse a condição que eu tenho, eu começaria hoje, e a experiência que eu tenho, começaria tudo diferente. Mas se eu voltasse às mesmas condições de 40 anos atrás, eu começaria tudo como eu comecei. Não tinha outra solução. Era só essa e essa. A coragem e a vontade de vencer. Darley, para finalizar, que conselhos você daria para uma pessoa que está começando agora, que está pensando em abrir seu próprio negócio? Tenha muita disposição para acertar e para errar. Porque só não erra quem não faz. Então, por exemplo, tenha muita vontade, muita disposição, porque vocês vão ter muita dor de cabeça, vão ter muitas recompensas. Então, em tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, se vocês querem empreender, tenham em mente que vocês vão ter problemas, mas vão ter também resultados positivos. Então, para finalizar, Darley, nós queremos agradecer muito sua participação essa noite com a gente, agradecer em nome do curso de administração, pessoal da nossa sala, que agora está assistindo. Suas ideias serão de grande valia, vão acrescentar muito na vida desses novos empreendedores, e queremos agradecer em nome dessa turma toda que está começando agora, que vai receber muita experiência sua. Que realmente Deus abençoe esse negócio, assim como é a essência desse trabalho seu, ter Deus, que realmente ajude a crescer cada vez mais.